O Brasil ficou chocado com a morte do réu do 8 de janeiro, Clériston da Cunha. O Brasil inteiro não, a metade do Brasil, a metade da direita. Aquela que queria eleger a honestidade e a liberdade. Mas a questão é, a sensação geral é que os desmandos do STF chegaram no limite. Perseguiram a direita, descondenaram Lula para evitar qualquer um da direita do poder, Bolsonaro ou outro qualquer. Desmonetizou, bloqueou, prendeu, mas agora passou dos limites, tá morrendo gente. E a mídia militante não tá nem dando assunto. Informou a morte de Clériston como um assunto normal, como uma morte qualquer de um preso condenado. O governo então nem se fala, o Ministério dos Direitos Humanos não deu sequer um pio sobre o assunto. O único veículo de imprensa que realmente fala disso é o Estadão, que ultimamente começou a falar mal do governo e do STF. Além de Clériston da Cunha, preso do 8 de janeiro, tem parecer da PGR por soltura há 3 meses, ainda sem análise de morais. Ou seja, vai precisar morrer mais gente? O governo e o STF não ligam para esse tipo de presidiário. No dia seguinte da morte de Clériston, Lula estava condecorando Alexandre de Moraes com a mais alta honraria do país. O significado desse prêmio. Prêmio para Moraes por estar eliminando a direita da pseudodemocracia que eles estão construindo. Mas há luz no fim do túnel, é sobre isso que esse vídeo quer falar. A oposição está se mexendo, contando votos para aprovar a PEC que limita o poder do STF. O STF, pressionado, resolveu falar sobre a morte de Clériston. Barroso lamenta a morte do réu do 8 de janeiro. Faço uma breve declaração ao início desta sessão, sobre o tema que tem estado no noticiário mais recente. Digo em nome do Supremo Tribunal Federal: toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Você viu? O cara tá usando a morte de Clériston da Cunha para defender a pauta deles, a pauta de esquerda político-ideológica. Estão usando uma tragédia por motivos políticos. Mas como eu informei ontem nos meus vídeos curtos, a oposição se reuniu hoje, parlamentares, advogados, amigos e familiares da vítima, Clezão, se reuniram na Praça dos Três Poderes para protestar contra o STF. Eu fiz um vídeo resumo para vocês terem uma pequena ideia do que foi esse protesto. Nos abrigando da chuva. Unidos da Polícia Militar, estamos nos abrigando da chuva. Depois vamos caminhar na praça pública, porque a praça pública ela é do povo. O nosso ato hoje aqui é para dizer que chega de Alexandre de Moraes. Nós vamos fazer uma manifestação. Estaremos juntos para defender aquilo que o Clériston tanto queria. Sobretudo um Brasil melhor. Um homem honesto que só soube trabalhar na vida. Nós sabemos que existem muitos patriotas ainda presos e vários com comorbidades. Isso não vai fazer a gente parar, mas a gente também precisa da ajuda de vocês para vocês cobrarem os senadores. Eu sei que a gente pode contar com vocês. Zambelli, não fica com medo, não se sinta medrosa, porque eles crescem em cima do medo. Por último só, pessoal. Não se sinta medrosa. Medo, eles crescem em cima do medo. Não é medo. Não existe medo, gente. Existe só uma frustração. Porque o medo não existe, a gente fala, mas não acontece nada. Pessoal, então acaba de encerrar aqui o ato público que fizemos diante do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo e do Planalto, tá aqui, Planalto, Poder Legislativo, Supremo Tribunal Federal. E agora nós vamos caminhar junto com os familiares das vítimas do 8 de janeiro, com o desembargador Sebastião, com os demais parlamentares aqui na Praça dos Três Poderes, e também já fica de convocação
de convocação para todos estarem nas ruas, porque político tem medo de gente na rua. E não só os deputados e senadores são políticos, mas hoje, infelizmente, não deveriam ser, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal também o são. Povo na rua, pelo impeachment de Alexandre de Moraes, pelo impeachment também do Lula, e vamos em frente, porque o Brasil merece. Não sair de casa, vão acontecer a mesma coisa. Meu filho estava lá também preso, e está em casa e continua preso, porque não pode trabalhar com a tornozeleira. Um filho que nunca fez nada de errado. Nossa homenagem é agora. Nossa homenagem à Polícia Militar do Distrito Federal. Nossa homenagem aos oficiais. Nunca pensei, uma mãe visitar um filho na Papuda. Papuda é feita pra bandido, não pra essas pessoas que estão lá. Gente, é agora ou nunca. Eu peço a vocês, saiam de suas casas. Vamos colocar esse homem pra fora. É onde ele deveria estar. É na cadeia. Tirar os patriotas e botar esse assassino lá. Pra passar o que eles passaram lá. Muito triste, mas a gente ouviu bem o que Marcel Van Hatten disse. Povo nas ruas. O que mais político tem medo, e quando eu falo político, eu incluo aí o STF, é gente na rua. Mas os parlamentares já tiveram algumas conquistas. Como postou Marcel Van Hatten nas redes, já estão soltando os presos. É isso mesmo, já estão soltando gente. Alívio para algumas famílias. Após enviarmos ofício ao STF e assinado por dezenas de parlamentares de oposição com a lista de presos políticos, cuja soltura já havia sido pedida pelo Ministério Público, temos notícias de várias solturas de inocentes do 8 de janeiro nas últimas horas. Ainda assim, é lamentável e revoltante que uma morte teve de ocorrer para que Alexandre de Moraes cumprisse com o mínimo de suas funções. É abuso atrás de abuso, ilegalidade após ilegalidade. Vamos até o final para fazer justiça ao Clezão e para que sua vida e trágica morte, responsabilidade do STF, não tenha sido em vão. Não será. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.